Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Vamos continuar aí a nossa explanação da parte 2 agora, né, da nossa abordagem humanística. Então, nosso segundo vídeo da parte 2 da abordagem humanística, né? Falando para vocês em relação à nossa semana 6, né? Eu já mostrei para vocês algum dos vídeos que é muito importante a gente fazer, lembrando da tarefa em grupo, isso daí só para lembrar você novamente. E aí a gente vai para a nossa segunda parte, onde a gente vai começar a parte de comunicação, né? Se você observar aqui, nós vamos ver primeiramente a importância da comunicação dentro, né, das organizações. Na abordagem, nas abordagens mais clássicas da administração, nós não tínhamos essa questão de os escalões mais baixos, né, que a gente chama a base da pirâmide, o operário, também conhecido como chão de fábrica, não tinha voz ativa dentro das organizações. Isso começou a mudar com a teoria das relações humanas. Por quê? Começa a se ter uma percepção maior do trabalhador, e com essa percepção maior do trabalhador, dá-se voz a essas pessoas, né? Para entender um pouco melhor como que funciona essa organização informal, as equipes, as panelinhas que a gente chama, né? O que que eles pensam, né? Então começa-se a dar voz ativa a essas pessoas. E aí, né, só para a gente ter uma ideia, surge o conceito de sinergia, né, dentro da administração, dentro das empresas. Por quê? O que é sinergia, professor? Sinergia, né, e você faça suas anotações no caderno, é o todo, ele sempre é maior do que a soma das partes individualmente. Falando novamente, o todo é sempre maior do que a soma das partes quando consideradas individualmente. Você pode ver o exemplo aí, 1 mais 1 é igual a 3. Professor, como assim? Aqui, né, a nossa abordagem humanística, ela fala o seguinte: quando a equipe está trabalhando junto, em conjunto, ela consegue um resultado muito maior do que se a equipe não estiver unida, se as pessoas trabalharem individualmente. Isso pode não trazer um resultado muito bom. Então, com a equipe unida, as pessoas trabalhando de forma unida, pode ser que o resultado fique bem maior, né? Vocês podem ver aí várias equipes nos esportes, às vezes não basta você selecionar, contratar o melhor elenco. Às vezes não dá resultado, as pessoas que estão nesse elenco são muito boas, mas individualmente é totalmente diferente, às vezes, de você ter um elenco que conversa entre si, um elenco que tem um trabalho em conjunto muito bom. Às vezes esse elenco ele vai se dar melhor e alcançar resultados melhores do que aquele outro elenco que tem os talentos individuais. Aqui a gente fala de talento coletivo, beleza? A gente tem aí a nossa pirâmide dos aspectos formais e abertos e os informais e ocultos. Como que é isso, professor? A parte de cima da pirâmide é como se tivesse, né? Tenta pensar aí, a gente faz uma analogia do iceberg, né? O que que você vê no iceberg? Geralmente é a ponta, né? O resto do iceberg está todo submerso. Você não consegue enxergar. E aí a gente faz essa analogia com as organizações. O que que você vê nas organizações? Esses aspectos abertos, né, e formais. Quais são o tipo de máquinas utilizadas na empresa, quais são os equipamentos da empresa, a estrutura da organização como um todo, é o que você está vendo, o tipo de vestimenta, né, se você vai num ambiente como um fórum, né, e algum desses ambientes jurídicos um pouco mais formais tem uma certa vestimenta. Então você observa as características formais e abertas. Isso que você consegue ver a olho nu, né? A estrutura da empresa como um todo, né? E aí você tem vários aspectos, né? Os cargos, né? Os métodos e procedimentos. Agora, o que você não vê? O que você não vê é aquilo que está oculto, está abaixo, digamos aí, na nossa analogia com o iceberg, está abaixo
ali da água, né? Está submerso na água, você não consegue enxergar. Esses aspectos ocultos é muito difícil de você identificar, são aspectos que não são palpáveis dentro da organização. São as crenças do indivíduo, os valores, né? Alguns grupos e panelinhas você não consegue identificar se você passa na empresa do dia para a noite. Então, tem alguns fatores que não são identificados dentro dessa empresa. E esses valores que você não identifica também são correlacionados e correspondem às normas informais, né? Aquela organização informal do trabalho, né? É algum padrão, né? É algum tipo de moral, né? Aceita pelo público ali, uma coisa socialmente aceita. Então, são padrões, são valores que você não enxerga logo de cara na organização. E aí a gente passa para a nossa organização informal, que teve base aonde? Lembrem, nas experiências de Hawthorne, que ele identificou, né, Elton Maia identificou esse grupo informal, e aí a gente tem alguns desdobramentos. Vamos lá, no AI, a letra A que vocês podem observar aqui. Já que as pessoas elas passam a maior parte do dia juntos, se você observar, as pessoas às vezes passam mais tempo no trabalho do que em casa. É só você fazer o cálculo das horas aí, né? Seus pais, ou tios, o pessoal que está trabalhando. Então, ela acaba se identificando com determinados grupos, né? Grupos que conversam sobre futebol, sobre outros esportes, grupos que conversam sobre cinema, aquele grupinho conversa sobre novela, filme, seriado, né? Um grupo que gosta mais às vezes de sair, de balada, enfim, vários assuntos, o grupo só de política. Então a gente acaba se identificando com alguns grupos aí. A letra B ela fala nessa interrelação, também provocada pela própria organização informal, né? E a letra C, esses são alguns desdobramentos aí da organização informal. A gente tem os períodos de lazer, né? E é extremamente importante. Imagina você que não tivesse esses períodos de lazer igual lá na abordagem clássica. É muito complicado, às vezes é um momento que você tem para desabafar, para desestressar, para encontrar um colega de um outro setor e conversar sobre várias coisas, senão o ambiente de trabalho fica muito pesado, né, para a gente trabalhar. E aí a gente começa algumas apreciações críticas que também são muito importantes, né? Lembrando, todas as teorias que a gente falar aqui vai ter apreciação crítica. Por quê? A apreciação crítica ela serve para melhorar, né, as novas abordagens e passa para outra teoria. A outra teoria ela sempre vem tentando abarcar essas falhas, né? Então vá anotando no seu caderno aí. O primeiro, a gente tem um conflito organizacional, né? Os interesses da empresa e os interesses organizacionais ou das pessoas, né? Então, além de você ter um método racionalizado do trabalho, né? Igual a gente tinha na abordagem clássica, na abordagem humanística não tinha. Então, a abordagem humanística começou a focar tanto no interesse do funcionário e esqueceu o interesse da empresa. Qual que é o interesse da empresa, pessoal? Lucro. O interesse da empresa é lucro. Então, assim, vai focar no funcionário? Beleza, mas vai focar só no funcionário? Não, a gente precisa de focar no lucro da empresa. Não é a concepção ingênua e romântica do operário de que, se o operário não está produzindo é porque ele, ele não está bem. Será que é sempre isso mesmo? E se o funcionário é ruim? Né? Você faz uma avaliação de medida de desempenho e descobre que o funcionário não é bom de trabalho, pode ser também. Então, nem sempre o funcionário está com algum problema, né? Lógico, tem uma limitação do campo experimental, a experiência de Hawthorne foi utilizada em fábricas, em ambientes de fábrica, mas e os bancos, as universidades, os hospitais, né? Outros tipos de empresa privada não necessariamente essa experiência dá em todos os tipos de organizações. ênfase muito nos grupos informais, né, falando que
dependendo do grupo, aumenta a produtividade. E as pessoas, às vezes, que não gostam de trabalhar em grupo, que não se sente bem num grupo, será que é todo mundo? Então, deve-se ter um cuidado em relação a isso daí. E o enfoque manipulativo das relações, né? Aquilo que eu falei para vocês, preocupar tanto com as relações humanas, lógico que é muito importante, mas é uma crítica, e não se preocupar com o lucro da empresa, o lucro da organização. E aí a gente passa pelo nosso vídeo, né? Esse vídeo dos Minions, ele é muito interessante, né? Que passa do foco do trabalhador enquanto pessoa, né? O vídeo dos Minions, ele nos mostra, agora estamos falando das características das relações humanas. O grupo é importante quanto atua em grupo, em cooperação um com outros. Relações interpessoais é importante no convívio. Também os indivíduos, eles reagem como membros de um grupo, ou seja, representantes de uma coletividade. Obviamente, o seu resultado vai ser a partir dessa interação grupal. E aí a gente fecha a nossa semana 6. Fechamos a nossa semana 6, você tem lá. Olha, eu coloquei um aviso muito importante em relação ao chat, tá, pessoal? Toma muito cuidado, sempre participar um pouquinho do chat, 20 minutinhos, meia hora ali a gente já conversa. Ok, senhores? E por enquanto ficamos, né, por essa semana 6. Tenham todos um ótimo estudos e boa quinzena. Até mais.